Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o seu Jornal Dia a Dia, edição desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Sou o Cacá Pompeu e te convido a conferir as principais notícias do mundo, da região Bragantina e ficar muito bem informado. Então, fique com a gente, a informação começa agora. Inscrições para vestibulinho das ETECs vão até esta sexta-feira. Atibaia ganha 20 ônibus novos e inicia a modernização do transporte público. Homem é preso por maus tratos a cães em Atibaia. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Iniciamos a informação de hoje com a informação de um acidente ocorrido no interior da Índia. Um avião com 242 passageiros, sendo 169 britânicos, 7 portugueses, 1 canadense e mais 53 britânicos. Somados a eles, mais 10 tripulantes e 2 pilotos estavam na aeronave, que caiu numa área urbana no interior da Índia logo após a decolagem. O piloto chegou a acionar através de mensagens a torre pedindo Mayday, que é o alerta máximo dentro da aviação de que algo não está bem com o voo. O avião caiu então numa área urbana, lembrando que a Índia, com a sua grande população, normalmente essas áreas possuem muitos moradores. Maiores informações ainda serão trazidos pelas agências internacionais, mas de qualquer forma aí estão os nossos sentimentos, as nossas condolências a todos os envolvidos, familiares e amigos da população indiana, canadense, portuguesa e também do pessoal lá da Inglaterra. As imagens são bem fortes, né? Muitas chamas no local. Lembrando que se o avião acabou de decolar, com certeza ele estava com os tanques de combustíveis cheios, o que é algo altamente inflamável que justifica aí, então toda essa nuvem, esse cogumelo aí que se forma no ar aí do combustível pegando fogo. Temos imagens também do avião, vejam só, uma foto bastante significativa, vou pedir para a produção colocar, olha só, no meio das casas, a parte traseira aí do avião, né, praticamente dentro de uma casa, aí, uma loucura total esse acidente. E ainda falando de questão de acidentes aéreos, ontem pela noite o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto internacional de Guarulhos, aqui próximo a Atibaia, ficou fechado durante mais de 1 hora em virtude de drones que foram avistados na região do aeroporto. Segundo testemunhas, eram 3 drones, o que fizeram com que o Agru Airport, que administra o aeroporto, fechasse todas as operações, cancelando muitos voos, gerando muitos transtornos a toda a população. Um helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado, sobrevoou a área, mas não encontrou absolutamente nenhum drone. Então, aí ficou todo o transtorno de uma população de pessoas que estavam com viagens marcadas e que tinham, inclusive, conexões com outros voos, e aí o caos ficou formado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou o uso do medicamento Mounjaro para ajudar na perda de peso, antes autorizado apenas para tratar diabetes tipo 2. O remédio agora pode ser prescrito para pessoas com obesidade ou também sobrepeso, mesmo se não tiver doença. O Mounjaro é um medicamento injetável de uma farmacêutica americana que usa a substância tirzepatida. Ele faz parte de uma nova geração de canetas emagrecedoras, semelhantes a outros remédios, como o Ozempic. Podem usar o medicamento pessoas com índice de massa corporal, o IMC, acima de 30, que caracteriza obesidade, ou acima de 27, quando há outras doenças associadas. Segundo o diretor da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, o Mounjaro traz uma tecnologia inovadora que pode mudar a vida de quem luta contra o excesso de peso. O preço, no entanto, ainda é alto,
A dose mensal pode custar entre R$ 1.400 e R$ 2.300. Outros medicamentos do tipo custam entre R$ 600 e R$ 1.000 por mês. O diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia alerta que o remédio não substitui uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos. Ele também destaca que o medicamento pode causar efeitos colaterais, principalmente no sistema digestivo, e não deve ser usado por gestantes ou lactantes, pois não foi testado nestes grupos. E a preocupação com a entrada dos jovens no mercado de trabalho, especialmente diante dos desafios da automação e da inteligência artificial, foi o tema central da 11ª Cúpula da Juventude do BRICS, realizada em Brasília na última terça-feira. Representantes dos 11 países do bloco debateram formas de cooperação para facilitar a inserção profissional dos jovens em um cenário marcado pela precarização do trabalho e avanços tecnológicos que transformam as indústrias. Segundo o secretário nacional de Juventude, Ronaldo Sorriso, o principal objetivo foi criar espaços de colaboração tanto entre países individualmente quanto em grupo. Abre aspas. O que uniu todos foi a busca por cooperação diante da inteligência artificial e da indústria cada vez mais automatizada, afirmou Sorriso. Apesar das diferenças culturais e sociais, especialmente em temas como gênero, o bloco segue avançando nas negociações para garantir políticas que atendam às necessidades da juventude. Além disso, a 7ª Cúpula de Energia Jovem do BRICS aconteceu na mesma semana, reunindo mais de 100 participantes entre delegações oficiais, acadêmicos e representantes do setor enérgico. Um dos destaques foi o pré-lançamento do relatório BRICS Youth Energy Outlook, elaborado por mais de 50 jovens pesquisadores, que analisa desafios como energias limpas, acesso à energia e uso sustentável de recursos. Quem ainda não se inscreveu para o vestibulinho das ETECs ganhou mais alguns dias. O Centro Paula Souza prorrogou o prazo para quem quer concorrer a uma vaga nos cursos técnicos gratuitos das escolas técnicas estaduais, as ETECs, para o segundo semestre de 2025. Agora, as inscrições podem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 13 de junho, pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br. Lembrando que, além da ETEC, também estão abertas até o dia 13 de junho a inscrição para o Enem 2026. A taxa de participação custa R$ 30 e deve ser paga até segunda-feira, dia 16 de junho. A prova será aplicada no domingo, dia 6 de julho, às 13h30. Ao todo, são mais de 36 mil vagas em cursos técnicos regulares, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo. Os cursos são oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e à distância, em unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo. Para se candidatar, é necessário preencher a ficha de inscrição, responder ao questionário socioeconômico e pagar o boleto dentro do prazo. A inscrição só será confirmada após o pagamento. Quem não tem acesso à internet pode procurar a ETEC mais próxima e utilizar os computadores disponíveis nas unidades. Quem pode participar? Para o ensino técnico, é preciso estar cursando a partir da 2ª série do ensino médio ou já ter concluído. Para a especialização técnica, exige ensino médio completo e formação técnica compatível à especialização escolhida. Vagas remanescentes, de segundo módulo, para quem está na 3ª série ou já concluiu o ensino médio e tem experiência profissional na área do curso.
Entre os cursos disponíveis estão automação industrial, edificações, finanças informática, manutenção e suporte informática, marketing, mecatrônica e transações imobiliárias. Todos os detalhes sobre os cursos, documentos e critérios estão no site oficial do vestibulinho e no manual do candidato. Agora a gente vai para um breve intervalo comercial. Na volta, notícias da região e também a fala do prefeito Daniel Martini aqui na Atibaia TV. Vamos para o comercial. Na volta a gente sabe mais sobre isso. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. E dando sequência à série de assuntos que tivemos com a presença do prefeito Daniel Martini aqui no estúdio da Atibaia TV, hoje vamos falar um pouco sobre a questão da água no município de Atibaia. Assunto esse que vem afetando praticamente toda a cidade ao longo dos últimos anos. Vamos conferir, então, a fala do prefeito sobre como está sendo enfrentado este problema da água aqui em Atibaia. Daniel, vamos rapidamente para os outros dois pontos, tá? Que são a questão da Santa Casa e a questão da água no município. E a água eu acho que também está muito relacionado com o primeiro tema, que é a questão da lei de aprovação do uso e ocupação do solo e o crescimento da população urbana da cidade. Né? Qual que você quer que eu fale primeiro? Vamos na água. Vamos falar da água. Ok, maravilha. A gente tem um problema histórico de uma obra que está há mais de 10 anos para ser entregue e ela simplesmente não é entregue. Né? Eu assumi o governo com a promessa de que a nova estação de tratamento de água estaria no que eles chamam de funcionamento assistido, em operação assistida. Ou seja, já estaria funcionando com a empresa monitorando, né, fazendo os pequenos ajustes para depois poder entregar em funcionamento total para o município. Assumi no dia 1º de janeiro, fizemos as visitas ao SAAI, fomos identificar o estágio da obra, mas funcionamento assistido, imagina, mas está muito longe disso, a menor condição. Estavam fazendo os testes de estanqueidade, enchendo os tanques para ver... Você vê se não tem vazamento na caixa d'água. Exatamente, e tinha, muito. Nós estamos trabalhando para corrigir isso desde o início do ano, tanto que logo nos primeiros meses eu dei uma entrevista, me perguntaram, Daniel, qual que é a previsão de entrega dessa obra? Eu falei, mas em menos de 1 ano e meio não entrega. Em menos de 1 ano e meio não entrega. E já está 10. Por quê? Porque uma série de coisas foi mal feita. Uma obra, quando você começa, tem algumas fases da obra que você não pode interromper. Você precisa dar continuidade, porque se você interrompe, você traz diversos prejuízos. Equipamentos que foram colocados lá, de alto custo e de alta tecnologia, que nunca foram startados, nunca foram ligados. Imagina 6, 7 anos. Perderam a garantia. Né? A única certeza que eu tenho, quando for ligar, vai dar problema. Então a gente está mandando revisar todos esses equipamentos para botar em funcionamento. Sem falar nas adutoras. E aí umas 2 semanas atrás a gente fez uma interligação da adutora velha com a adutora nova, para mais para frente fazer o teste dessa adutora nova, que está pronta também há uns 6, 7 anos, e não foi utilizada ainda, não foi feito o teste de estanqueidade nessa adutora. Então, uma série de procedimentos que a gente está fazendo para conseguir chegar no ponto de fazer os testes finais nessa estação de tratamento de água para poder inaugurar. E que não para por aí, né, Daniel? Porque a gente está falando da estação de tratamento. A gente sabe que a rede que transporta essa água até a casa dos moradores é uma rede que é completamente obsoleta, apresentando vazamentos de ordem significativa, acima de 45%, se eu não me engano, né? Ou seja, a cada 100 litros de água tratada, né, seja na estação antiga ou na nova, 45 litros de água se perde no meio do caminho, fazendo buraco, fazendo erosão e não chegando numa água já tratada, que a gente, moradores, estamos pagando por esse tratamento. Você está perfeito, Cacá. Só uma observação, né? Esses 45% talvez seja um pouquinho mais, vamos dizer assim, no trecho todo, né? Desde a captação até a estação de tratamento e depois na distribuição. Então, nesse trecho todo se perde 45% do que se capta. É muita coisa. Então, nós estamos trabalhando com o quê?
Estamos buscando tecnologia para poder implementar em todas as tubulações, identificar os pontos de vazamento, sejam essas falhas técnicas, sejam, vamos dizer assim, o que a gente chama de gato d'água, né? Aquelas ligações que são clandestinas, para a gente poder chegar antes e poder diminuir esse nível de perda. Então a gente está trabalhando nisso, buscando as empresas que têm as melhores tecnologias para fazer isso, assinando o termo de cooperação técnica para que a gente possa atacar nessa vertente. Uma outra situação, Cacá, nós estamos trabalhando em melhorar a tecnologia da nova estação, que como é um projeto antigo, quando você inaugurar já vai estar obsoleto. Então tem muita coisa nova que a gente está tentando trazer em termos de modernização dos próprios elementos, filtrantes, uma série de coisas para dar, vamos dizer assim, uma capacidade de tratamento melhor, uma qualidade de água maior, uma vida útil também mais elevada para a nova estação de tratamento de água de esgoto e de água de SAI. E aí, principalmente, trabalhando em construção de reservatório. A gente tem poucos reservatórios na cidade. Foi algo que foi abandonado nos últimos anos. E nós estamos trabalhando para construir em tempo recorde novos reservatórios. Porque você tendo reservação, você consegue respirar por um período maior aí com essa questão de água. Inclusive, esses reservatórios, né, quando a gente falava de contrapartida e obras mitigadoras de empreendimentos da cidade, num dos empreendimentos que tende a sair nos próximos anos, já foi pactuada a construção de um reservatório, que é algo caro, né, e que já foi pactuado, e nós estamos acelerando muito para poder construir mais reservatórios, e você vai poder me cobrar também com tranquilidade, né? E aí, né, esses novos empreendimentos, é o que você falou, não dá para a gente continuar aprovando empreendimento com poço artesiano, não dá, precisa ter a ligação com a rede tratada de água. E aí, muitas vezes, vai ser a obra mitigadora, vai ser a contrapartida, vai ter que entregar isso para o município. Porque não dá. Porque hoje, para aprovar o cara, não, tá bom, vou tratar com poço artesiano. Daqui a pouco seca o poço do sujeito, vira um problema público. Está batendo na porta da prefeitura, não tem água tratada. Mas por quê? Porque foi feito todo de modo desorganizado, trazendo um passivo gigantesco para o município. Maravilha, Daniel. Então, assim, vamos cobrar mesmo, porque assim, a cidade não dá para viver mais com esse descaso. Eu queria aproveitar só jogar uma perguntinha nesse meio aí. As pessoas, como você falou, a obra abandonada, mal feita, com um equipamento largado, estragando, existe alguma tomada jurídica com relação a essas pessoas que passaram por essas situações, como superintendentes, seja ou não do SAI, elas vão responder por isso ou a população vai ficar com prejuízo? Já tem os procedimentos internos de fiscalização, o próprio Ministério Público, isso está sendo acompanhado, né? Então, uma coisa caminha, né, vamos dizer assim, paralela à outra, porque essa fiscalização já vem sendo feita há bastante tempo pelo Ministério Público, inclusive durante as gestões anteriores, né, cobrando essa efetividade aí da entrega da obra, o porquê do tempo alongado, das paralisações, né. Então, a gente está trabalhando muito agora para poder concluir, porque é uma questão de segurança hídrica mesmo, né, do município. Umas 2 semanas atrás houve uma interrupção programada para fazer a interligação das adutoras. Semana passada teve uma interrupção que não foi programada. Descobrimos um vazamento gigante que comprometeu o abastecimento da estação de tratamento de água e que os nossos heróis, por assim dizer, que estavam trabalhando na operação, entraram madrugada dentro, uma situação bastante difícil de trabalho, para poder consertar aquele vazamento e manter o abastecimento da cidade. Isso foi de quinta para sexta. Né? E eu estava lá junto, acompanhando, vendo todos os problemas dessas tubulações antigas, suscetíveis a esses rompimentos, vazamentos e tudo mais. Então, nosso foco aí tem sido realmente conseguir entregar essa obra e construir reservatórios para garantir segurança hídrica para a população. Bom, então está aí um problema que afeta realmente, diariamente, praticamente, moradores da cidade de Atibaia, muitas vezes a totalidade dos moradores aqui da cidade. E tem aí um questionamento que temos que fazer e temos que cobrar das autoridades, seja o Ministério Público, seja o Judiciário, seja lá quem for, que é sobre a responsabilidade destas pessoas irresponsáveis, incompetentes, que estiveram por cargos políticos, por questão política, estiveram à frente de um local tão importante, tão sensível para a população da cidade. Então a gente espera que o Ministério Público, que o Judiciário tome as devidas providências e que essas pessoas respondam, até se possível, criminalmente, pelo descaso, pela incompetência que tiveram frente ao SAI. SAI que no passado era considerado um exemplo, que era considerado algo que a cidade se orgulhava e que ao longo dos anos da má gestão de uma única pessoa que ficou durante 12 anos, que veio para Atibaia por uma questão política, que já tinha feito um
péssimo mandato quanto prefeita no município de Piracaia, veio para Atibaia e instalou esse caos que estamos vivendo. Atibaia não pode ficar pagando pela incompetência de uma única pessoa e também pela questão política de apadrinhamento de maridos de pessoas que colocam lá que colocou a sua esposa como se ela fosse competente, como se ela tivesse condição de administrar algo tão sério quanto é o SAI. Esperamos providências. E além disso, é claro, a gente espera que agora a atual administração consiga reverter todos esses danos, o que não vai ser nem barato e nem rápido, e aí sim colocar a nova estação de tratamento de água em ordem para que a população possa ter o essencial. Estamos falando de água. E a Prefeitura de Atibaia deu o primeiro passo para transformar o transporte público da cidade, que vem sendo alvo de muitas críticas ao longo dos últimos anos. 20 ônibus 0 quilômetros começaram a circular pela cidade, renovando parte da frota e trazendo mais segurança, conforto e dignidade para quem depende do serviço todos os dias. Essa renovação é só o começo. A cidade tem hoje 65 ônibus no total e com os novos veículos, a idade média da frota caiu para um pouco mais de 1 ano, muito abaixo do limite permitido por contrato, que é de 5 anos. Isso significa veículos mais modernos, com menos quebras e mais qualidade nas viagens. A entrega oficial aconteceu na última terça-feira no Centro de Convenções, com a presença do prefeito, autoridades e representantes da empresa Sou Atibaia, responsável pela operação do transporte coletivo. O prefeito destacou que essa é só a primeira de várias ações previstas para melhorar o sistema. E não para por aí. A prefeitura vai contratar uma empresa especializada para revisar todo o sistema de linhas, horários e pontos de parada. O estudo será feito com base em georreferenciamento, ou seja, com tecnologia que permite entender melhor os deslocamentos e as necessidades da população. Outro tema importante que está sendo estudado é a tarifa. O valor da passagem está congelado desde 2019 em R$ 4,60, mesmo com o aumento dos custos de operação. Hoje, o custo real de cada passagem é mais que o dobro disso, e a diferença vem sendo bancada pela Prefeitura. Agora, uma consultoria técnica vai revisar esse valor e o subsídio pago à concessionária, sempre buscando equilíbrio entre a sustentabilidade do sistema e o menor impacto possível no bolso do usuário. Importante, a chegada dos novos ônibus não teve impacto na tarifa. A Prefeitura deixou claro que quer primeiro melhorar o serviço para depois discutir reajustes se necessário. Ao longo prazo, também está em estudo a proposta da tarifa zero em dias e horários específicos. A ideia é ampliar o acesso ao transporte e garantir que mais pessoas possam circular pela cidade com qualidade. Com planejamento, dados e responsabilidade, Atibaia começa a mudar o cenário do transporte público. Os problemas são antigos, mas as ações para resolvê-los já estão em curso. Bom, tá aí mais um assunto que Atibaia nos últimos anos perdeu qualidade, que é a questão do transporte público. Antes, a empresa Aviação Atibaia São Paulo, com toda certeza, sem nenhum medo de errar, prestava um serviço de muito mais excelência, de muito mais qualidade do que aconteceu depois com a vinda da Sou Atibaia, empresa novamente colocada aqui em Atibaia através de uma licitação, mas que tem lá o seu bracinho por questões políticas, sim. Últimos governos foram coniventes com o péssimo serviço que a empresa prestava aqui na cidade, inclusive sendo necessário em determinado momento uma intervenção municipal, pois a empresa não estava nem aí se a cidade precisava ou não do transporte público coletivo. Novo governo,
voltou-se a se conversar, mas não tenho dúvida não. Conhecendo já o histórico da Sotibai, de como ela é administrada, não tenho a menor dúvida de que esses 20 ônibus colocados agora em circulação, ônibus novos, diga-se de passagem, parabéns nesse sentido, porém eu não tenho dúvida de que essa conta vai chegar no bolso de todos os usuários. Isso daí não vai ficar de graça não. Conhecendo a empresa Sotibaia, isso vai custar muito caro para todo mundo. Vamos conferir e ver no que vai dar. Hoje a passagem está R$ 4,60. Vamos ver daqui um tempinho como isso daí vai estar. E o que não ouvimos falar é o que a empresa teve que pagar de multa pelo péssimo serviço prestado ao longo dos anos, pois esse dinheiro todo, pelo péssimo serviço prestado para a população, deveria ser revertido no desconto das tarifas, caso a empresa quisesse continuar aqui no município. A gente precisa cobrar das autoridades serviço digno, serviço justo, serviço de qualidade, para aí sim se discutir a questão de valores. E moradores de Bom Jesus dos Perdões estão convidados a participar da 6ª Conferência Municipal de Saúde, que acontece nesta sexta-feira, amanhã, das 13 às 17 horas, na Câmara Municipal. O evento é gratuito e aberto ao público. Com o tema Participação Social e Empoderamento Feminino por uma Saúde Mais Justa, a conferência será um espaço de reflexão, escuta e construção coletiva sobre os caminhos para uma saúde pública mais inclusiva, com foco no protagonismo das mulheres e na participação ativa da comunidade. Durante a programação, estão previstas palestras, rodas de discussão e debates sobre políticas públicas, desafios locais da saúde e o papel da sociedade na construção de soluções. A conferência é uma oportunidade para que a população se envolva nas decisões que impactam diretamente o atendimento e os serviços da saúde da cidade. Ao final, as propostas discutidas poderão integrar as diretrizes do município para a área. Participe, traga suas ideias e ajude a construir uma saúde mais justa e democrática para todos. Piracaia vive dilema entre progresso e preservação. Moradores se manifestaram contra o asfaltamento de ladeiras tradicionais da cidade, enquanto a prefeitura defende a obra por questões técnicas de segurança e acessibilidade. A obra de asfaltamento em pontos estratégicos de Piracaia reacendeu um debate entre progresso e preservação. De um lado, o apelo à modernização e à segurança. Do outro, a preocupação com o apagamento da memória urbana. A prefeitura afirma que a decisão é técnica e atende a uma demanda antiga da população. A retirada do paralelo, ela fica inviável, custo, benefício disso. Hoje a gente pode usar isso até como base para poder fazer o recap em cima do paralelo, Temos toda a nossa equipe técnica aqui no Departamento de Obras, com as RTs necessárias para fazer esse trabalho hoje, usando esse paralelo como base aí mesmo, para poder dar uma sustentação até maior. E em meio às máquinas e ao asfalto quente, vozes se levantam nas ruas de Piracaia, manifestando contra uma modernização feita sem diálogo. Para muitos, o calçamento de pedra não é apenas uma estrutura. Em uma cidade onde o lema "Minhas pedras são predestinadas" faz parte da identidade local, esse patrimônio não deveria ser encoberto. Em resposta, o prefeito justifica a decisão, apontando fatores técnicos, econômicos e de segurança, que, segundo ele, tornam o asfaltamento a melhor solução para os pontos críticos do município. Vamos dormir aqui, vai ter bolo. Nós vamos deitar e dormir, não vai. Como eu falei, a questão do paralelo, a gente não tem manutenção, a gente fez concurso aqui na gestão passada, calceteiro, não tem mais para chamar, é uma mão de obra cara e também é uma questão de segurança, Essas ladeiras hoje, quando se chove, tem uma umidade em cima desse paralelo, a frenagem dos carros ela fica em risco, a patinação na hora de subir, tem a questão de acessibilidade, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência, cadeirantes que atravessam as ruas, temos também uma questão que é relevante falar, que é ambiental, na questão da drenagem da água, e o paralelo, depois de certo tempo, ele impermeabiliza o solo com o próprio tempo de compactação que tem. Então, assim, observando todas as normas
todas as regras possíveis aí para poder fazer essa pavimentação, a gente entende que é mais positivo a gente fazer um recap em cima disso para evitar problemas com acidentes e outras situações, e aí tratar os outros problemas ambientais, como alguns lugares de alagamento na cidade de Piracaia, com outras soluções que estaremos aplicando aqui no município de Piracaia. E várias outras soluções que a gente vem debatendo e que vai ser feito nesse governo para solucionar todo o problema, né, toda a problemática que a gente tem em alguns pontos críticos aqui na cidade de Piracaia. O que está em jogo é o equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e a preservação da memória de Piracaia. Bom, lembrando que esses paralelos, como chamam lá em Piracaia, e aqui a gente chama em Atibaia de paralelepípedos, são pedras, normalmente granitos, que foram extraídos da natureza e colocados como forma de calçamento das ruas das cidades de toda a região. Atibaia, Bragança Paulista, Nazaré Paulista, enfim, praticamente Piracaia, todas as cidades da nossa região tiveram calçamentos à base de granitos, os chamados paralelepípedos. Isso era o que existia de tecnologia na época, era o que existia de possibilidade na época em que essas pedras foram instaladas. Antigamente, ruas de terra, vieram os paralelepípedos e é natural que com o avanço da tecnologia e o surgimento do asfalto, esta nova forma de lidar com o recapeamento urbano seja viabilizado. E não dá mais para se fazer algo que era coisa do passado. A manutenção desses tipos de paralelepípedos em qualquer das cidades da nossa região, eu diria mais até do Brasil, torna-se inviável. Não existem mão de obras disponíveis para fazer um trabalho extremamente dificultoso e que exige uma manutenção periódica. Virar o paralelepípedo, ficar consertando os buracos, enfim, tudo o que o paralelepípedo exige. É necessário sim preservar? Com toda certeza, não tenho a menor dúvida e defendo plenamente isso. Mas também a cidade precisa evoluir, precisa se modernizar. No caso de Piracaia, esta iniciativa começou com ladeiras do município, ladeiras que quem frequenta Piracaia sabe da falta de manutenção que existe nesses locais, dos buracos que existem nos locais e o quanto esses paralelepípedos numa cidade montanhosa, que é uma característica da nossa região, criam perigo para motoristas e pedestres, pois veículos, principalmente em dias de chuva, costumam ter bastante dificuldade de frenagem para este tipo de solo. Então, fica aí os nossos parabéns à administração municipal, lembrando que também é muito importante preservar. E isso está sendo feito no entorno dos locais públicos e turísticos do município. Todos os locais onde existem pontos turísticos não estão, pelo menos por enquanto, sendo asfaltados. Se isso daí for revisto, aí sim tem que haver uma ampla discussão com todas as entidades que participam da preservação do meio ambiente, da questão turística do município, para aí ver se é viável trocar o paralelepípedo pelo asfalto. A gente vai agora para um breve intervalo comercial, na volta, notícias policiais. Isso aqui é Brasil, gente. Tem que respeitar, né? Duvida? Pega o sonho de subir na vida, que é bem do brasileiro, e joga pros crio pé de meia. Duzentão por mês, mais milão por ano pra seguir estudando, parceiro. Receba! Se superar é do brasileiro. Tanto que só no ano passado, mais de 1 milhão de famílias saíram do Bolsa Família e hoje estão aí, ó, caminhando com as próprias pernas. É nóis no corre! E quando a gente dá de cara com aquela plaquinha de estamos contratando, sabe o que dá? Dá no menor desemprego da história. Assina que é seu! É nosso. Não aceitar injustiça também. Por isso o Brasil tá mudando. Com o estádio lotado, saindo do mapa da fome todo dia. Golaço! Outro gol de placa é ter todos os remédios do Farmácia Popular de graça. Isso salva o jogo. Sem falar no Minha Casa Minha Vida, ProUni, Plano Safra, mais médicos e ainda tem muito jogo para ser jogado. Com raça. Porque o Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A Polícia Civil de Atibaia prendeu em flagrante um homem de 45 anos por maus tratos a cães em uma residência da cidade. A ação foi desencadeada após o setor de denúncias anônimas da delegacia local receber informações sobre a situação dos animais.
Ao chegar no endereço indicado, os policiais encontraram 5 cães vivendo em condições precárias, com fezes espalhadas pelo quintal, falta de água potável, sem ração visível e sinais claros de desnutrição em alguns dos animais. Imagens gravadas no local foram analisadas por um médico veterinário da Prefeitura de Atibaia, que atestou a situação de maus tratos, apontando a falta de alimentação adequada e um ambiente completamente impróprio para a permanência dos cães. O suspeito foi levado ao plantão policial, onde prestou o depoimento. Após a análise do caso e dos laudos apresentados, ele foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. Cidade, montanha, sol e mar. É tanta gente que vive e ama. São Paulo te espera, São Paulo te chama. São muitas cores pra te encantar. O tempo acelera e passa devagar. Tantos sabores pra experimentar. São Paulo pra todos. Pé na estrada, pé na areia, pé pro alto. Música no palco, música na veia. Chalé, pousada, bangalô, hotel, esporte radical, canoagem, Abel. Cinema, teatro, museu, tanta gente. Africano, americano, asiático, europeu. Culinária baiana, japonesa, alemã, mineira, portuguesa. Café da manhã, na padaria, restaurante, food truck, na cantina, bistrô. Uma volta na praça, pra quem quer ficar de graça. Circo, pra gente rir o infinito, pra ele vir. São Paulo é tão bonito, pra quem tem tempo, pra quem tem pressa. Tem de tudo um pouco, São Paulo tem coisa dessa. Montanha, praia, cidade, amor, hospitalidade, respeito. São Paulo pra todos. Diversão e diversidade. Tem sol e solidariedade. São Paulo, vem pra São Paulo. Visite São Paulo. É conhecer e se apaixonar. São Paulo pra todos. Governo de São Paulo. Estado de respeito. A previsão do tempo para hoje, dia 12 de junho, na nossa região indica temperaturas entre 9 e 16 graus, com tempo fresco e estável. Em Atibaia, Piracaia, Bom Jesus e Nazaré Paulista, o sol aparece entre muitas nuvens, com céu nublado durante o dia e a noite. Em Nazaré, há uma pequena chance de chuva, cerca de 0,1 milímetros, com porcentagem de chuva de 59%. Bragança Paulista terá temperaturas entre 9 e 16 graus, com céu nublado, mas sem chuva. No geral, o dia será de clima ameno e pouco sol. O Sistema Cantareira registrou nesta quinta-feira, dia 12 de junho, 51% da sua capacidade total. Bom, e a Gabi foi generosa aí, né? Falar que com 9 graus o tempo amanheceu fresco e estável. Fresco não, bem friozinho, né, Gabi? E aí no seu bairro, como amanheceu a temperatura na sua cidade? Tá friozinho também como aqui? Escreve aqui nos comentários, deixe a sua opinião. Se você gosta de frio, prefere o calor, aproveite, hein? Tá lá facinho nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e também no Instagram. Vou pedir para a produção agora colocar nossa câmera exclusiva da Atibaia TV, mostrar aí, olha só o céu de Atibaia na manhã desta quinta-feira, céu completamente fechado, nublado, muitas nuvens, nuvens essas também carregadas, o que indica aí que a qualquer momento pode vir um pouquinho de chuva. Então vamos aí curtir um pouco o friozinho. Vou pedir agora para a produção também colocar a vinheta do esporte. E a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está promovendo neste mês de junho seletivas abertas para a formação das equipes que representarão o município nos 67º Jogos Regionais
da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Neste ano, a competição será sediada em Bragança Paulista, entre os dias 3 e 13 de julho. De forma inédita, as seletivas estão abertas a toda a população, com o objetivo de ampliar a participação dos atletas locais e democratizar o acesso ao evento esportivo, promovido pelo governo do estado. A participação é gratuita e não exige inscrição prévia. Para concorrer a uma vaga, basta comparecer no dia e local da modalidade desejada, portando documento com foto ou a carteirinha da Secretaria de Esportes e Lazer. As seletivas e horários podem ser conferidos no site da Prefeitura de Atibaia ou diretamente pelo QR Code da tela. E o Jornal Dia a Dia, edição desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2025, fica por aqui. A gente deseja a todos vocês um excelente dia. Aproveitem o Dia dos Namorados ao lado de quem você ama. E amanhã, sexta-feira, nos vemos novamente por aqui, hein? Lembrando, amanhã, sexta-feira 13. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.